Boa tarde, pessoal. Hoje na monitoria de penal, nós vamos tratar apenas de dois tópicos que foram os que a Luzia abordou pós-prova. Então, nós vamos tratar das penas restritivas de direito e das penas de multa. Lembrando que as penas privativas de liberdade, que são a primeira categoria de penas, a gente já tratou na revisão pré-prova e agora vamos tratar dessas outras duas modalidades que são bem simples. Hoje a monitoria não vai ser muito demorada. Enfim, seguindo. Primeiro, as penas restritivas de direitos. Elas são denominadas também penas alternativas, alternativas às penas de liberdade, privativas de liberdade, justamente pelo fato de que elas têm o objetivo de evitar penas privativas de liberdade de curta duração. Por quê? Para evitar a inflação do sistema penitenciário, evitar que esse sistema, que já é precário, que já é superlotado, fique ainda mais cheio de pessoas cumprindo penas muito pequenas. Então, a lógica da pena restritiva de direito é tentar evitar que pessoas cuja pena seja muito pequena inflem ainda mais esse sistema penitenciário. Uma das frentes do objetivo é esse. Tem 5 espécies de penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, limitação do fim de semana, prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos. Dessas 5, as duas principais características são a autonomia e a precariedade. A autonomia e a substitutividade também. A autonomia é autônomo aqui no sentido de ser alternativo. Então, ou a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. Então, uma ou outra. Substitutividade, porque ela pode ser aplicada no lugar da pena privativa de liberdade. E é o que acontece na maioria das vezes, é uma substituindo a outra. A acumulação das duas é mais difícil. No lugar da pena privativa de liberdade, o comum é ser aplicada a pena restritiva de direitos quando cumpridos os requisitos. E, por fim, a precariedade, porque essa substituição não é permanente e pode ser reconvertida. Precário, quando a gente pensa em algo precário no direito, é algo que pode ser revisado, revertido. Então, é algo que ainda não se consolidou. Se o tal direito é precário, ele ainda não se tornou direito adquirido. Então, ele pode ser revogado. Se tal situação é precária, ela pode ser revista, pode ser anulada, enfim. Então, a precariedade dá esse tom de algo que não é permanente. E a combinação de uma pena restritiva de direitos, ela é assim, ela não é permanente, porque se descumpridos os requisitos, o réu, né, o condenado a essa pena pode regredir, podemos pensar dessa maneira, para uma pena privativa de liberdade. A súmula 643 do STJ vai dizer que a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Então, ele só vai poder começar a cumprir essa pena a partir do trânsito em julgado. Enquanto houver possibilidade de recursos, o processo estiver correndo, não vai haver cumprimento de pena, só quando começar, só quando efetivamente houver o trânsito em julgado, ou seja, quando se esgotarem as possibilidades de recurso, é que ele efetivamente vai poder começar a cumprir a pena restritiva de direitos. E, por fim, nesse panorama geral, a duração dessa pena privativa de liberdade dessa pena restritiva de direitos, perdão, ela é igual, semelhante à duração da pena privativa de liberdade que foi substituída. Então, porque para explicar de uma forma ilustrativa, o que acontece? O juiz ele faz o critério trifásico, né? Aplica o critério trifásico, calcula a pena. Essa é a fase de dosimetria de pena. Lá no final, quando ele já tem a pena final fixada, aí ele vai olhar se existem os requisitos para substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Se sim, ok, ele vai aplicar os requisitos e vai substituir. Se não, daí ele vai partir para a análise de suspensão condicional da pena, que eu acredito que a Luzinha ainda não tenha lecionado para vocês. Se não couber nenhuma coisa nem outra, a pessoa começa o cumprimento da pena privativa de liberdade, beleza. Se estiverem cumpridos os requisitos da substituição, vai haver substituição pela pena restritiva de direitos. Se não estiverem presentes os requisitos da substituição, mas sim os da suspensão condicional, ok também. Então, não é logo de cara que o juiz já determina
que a pessoa seja recolhida para um estabelecimento prisional. Ele tem que fixar a pena, depois ele tem que olhar os critérios para ver se ele aplica a substituição ou a suspensão condicional, e só por fim, se não existirem os critérios para nenhuma dessas situações, é que a pessoa vai ser efetivamente recolhida para um estabelecimento prisional. E a pena privativa de liberdade, a qual a pessoa seria condenada, a qual a pessoa iria cumprir, cumpridos os requisitos, é substituída pela pena restritiva de direitos, e essa pena restritiva de direitos tem a mesma quantidade da pena privativa de liberdade. Então, se a pena privativa era de 5 anos, a pessoa vai cumprir uma pena restritiva de direitos de 5 anos também. O que vai ser decidido pelo juiz é a espécie. Qual pena restritiva de direitos ela vai cumprir durante esses 5 anos? A prestação pecuniária, a perda de bens, a limitação do fim de semana, a prestação de serviços comunitários ou a interdição temporária de direitos. É isso que vai variar, mas o tempo vai ser o mesmo da pena privativa que foi substituída. Seguindo. Os requisitos estão previstos no artigo 44 do Código Penal e se dividem em duas frentes, os objetivos e os subjetivos. A substituição para crimes culposos pode ser aplicada qualquer que seja o montante da pena final. Já para crimes dolosos, a pena fixada, o montante final fixado lá na sentença tem que ser inferior a 4 anos e não pode ter havido violência ou grave ameaça na ocorrência do crime. Então, crime culposo, qualquer que seja a pena. Crime doloso, pena fixada inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça. Esses são os requisitos objetivos, requisitos práticos que precisam ser cumpridos para que haja a substituição. Mas, além desses, é necessária a presença dos requisitos subjetivos, que são aqueles que se referem à pessoa do condenado. Ele não pode ser reincidente em crime doloso e ter circunstâncias judiciais favoráveis. Existe apenas uma exceção em caso de reincidência. Se ele for reincidente, mas essa reincidência não for específica, isto é, que não for uma reincidência do mesmo crime, o juiz pode até aplicar a substituição se essa medida for socialmente recomendável. Então, pensando numa pessoa que foi condenada a uma pena de 3 anos e 10 meses. Então, por um crime doloso. Crime doloso, pena inferior a 4 anos. Ok. Mas ele é reincidente. Não sei, antes tinha sido condenado por furto, agora está sendo condenado por furto qualificado, agora foi condenado por roubo. Beleza. O roubo pressupõe violência ou grave ameaça. Então, já não tem como eu aplicar a substituição. Então, isso já seria descartado. Agora, foi condenado por furto primeiro, depois ele foi condenado por, sei lá, falsidade ideológica. Reincidência. Furto primeiro, uma primeira condenação, depois falsidade ideológica. Essa nova condenação inferior a 4 anos. Pensar, 3 anos e 10 meses. Beleza, ele é reincidente, ambas as situações são de crimes dolosos. Mas essa reincidência não é específica, não foi furto e furto, ou falsidade ideológica e falsidade ideológica. Nesse caso, em que a reincidência não é específica, o juiz até pode aplicar, mas só se essa medida for socialmente recomendável. E daí depende de caso a caso. Ele vai ter que olhar para o caso concreto e entender se o réu, naquela condição de reincidente não específico, para ele é melhor, é mais recomendável que ele seja recolhido a um estabelecimento prisional, ou ele vai entender que não, que é mais interessante que ele cumpra uma pena restritiva de direitos. Isso vai depender de caso a caso. Não é uma regra pronta. Em tal situação, ele mesmo podendo substituir, ele vai prender, ou em tal situação, podendo substituir, ele vai substituir apesar da reincidência. Não tem uma regra pronta. Depende de caso a caso. Que essa exceção existe, então ela pode ser aplicada. Se o condenado for reincidente, mas essa reincidência não for específica, ele até pode ser contemplado com a substituição, a depender do caso concreto. As regras da substituição estão os requisitos estão no caput do 44. As regras de substituição estão no parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal. São duas. Se a condenação for igual ou inferior a 1 ano,
a pena vai ser substituída por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Então, a pena que seria a pena privativa de liberdade, se a condenação, se o montante final da pena previsto na sentença for igual ou menor que 1 ano, essa pena privativa de liberdade vai ser substituída por multa ou por uma das 5 restritivas de direitos: limitação do fim de semana, perda de bens, prestação pecuniária, prestação de serviços comunitários ou interdição temporária de direitos. Agora, se no montante final da sentença a condenação for igual ou superior a 1 ano, essa pena privativa de liberdade vai ser substituída por uma restritiva de direitos mais a multa ou por 2 restritivas de direitos. Então, montante final da sentença: pena é igual ou menor que 1 ano, eu vou substituir por multa ou por restrição de direitos. Pena no montante final da sentença é igual ou maior que 1 ano, vou substituir por multa mais restritiva de direitos ou por 2 restritivas de direitos. Reconversão. Lembram que lá das características da substituição da privação de liberdade em restrição de direitos é a precariedade? A precariedade, ela é o norte desse Instituto da Reconversão aqui. Por quê? A reconversão é uma vez concedida a restrição de liberdade, a pena restritiva de direitos, perdão. Eu sempre confundo a terminologia, eu sempre acabo falando restrição de liberdade, privação de direitos, enfim. É que é tudo pena, e daí eu acabo, às vezes, confundindo um pouco, mas pena privativa de liberdade e pena restritiva de direitos, para ficar claro. Quando, uma vez concedida a pena restritiva de direitos, o condenado descumpre algum dos requisitos ou comete uma falta grave, comete algum ato que enseja a reconversão em pena privativa de liberdade, ou seja, o tempo restante que falta para ele terminar de cumprir essa pena, que era restritiva de direitos, agora ele vai cumprir no formato de pena privativa de liberdade. Ele vai ser recolhido a um presídio e vai terminar de cumprir essa pena lá. 3 hipóteses: descumprimento injustificado da restrição imposta. Então, se a restrição imposta, por exemplo, é a limitação do fim de semana, sábado, domingo, explicando um pouco, a limitação do fim de semana é 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, ele tem que dedicar a atividades laborais ou acadêmicas, de estudo, se não me engano, 5 horas por fim de semana. Se de forma injustificada ele descumprir isso, ele tá bem lá, curtindo a vida doidado no fim de semana e não tá cumprindo essa limitação do fim de semana. Isso pode ensejar a reconversão em pena privativa de liberdade. Ou, em caso de superveniência de condenação à pena privativa de liberdade por outro crime. Então, a pessoa já está cumprindo a pena restritiva de direitos por um determinado crime X, e aí, enquanto ela está cumprindo, sei lá, ela foi condenada a 2 anos de serviços comunitários. Enquanto ela está cumprindo isso, sobrevém uma nova condenação por outro crime que ela já tinha cometido, que o processo estava correndo, tudo. Primeiro, ela foi condenada a essa restrição de direitos, ok, ela estava cumprindo ali os 2 anos de serviços comunitários. Aí veio essa nova condenação, e essa nova condenação condena ela a uma pena privativa de liberdade. Tipo, foi aplicado o critério trifásico, definido o montante da pena, não estavam presentes os requisitos da substituição nem da suspensão condicional. Então, no final, foi definido o quê? Recolhimento dessa pessoa em estabelecimento prisional. Se isso acontecer, independentemente da pessoa não estar no cumprimento da pena restritiva de direitos, ela vai ser recolhida a esse estabelecimento, justamente porque essa nova pena, no sentido da forma de cumprimento, é mais gravosa. Então, ela precisa ser cumprida de imediato. E aí, o que vai acontecer? No cálculo dessa pena privativa de liberdade, vai ser descontado o tempo que a pessoa já cumpriu de pena restritiva de direitos. Então, esse cara que estava condenado a 2 anos de serviços comunitários, sobreveio uma nova condenação a, sei lá, 6 anos. 6 anos, regime inicial fechado.
se desses 2 anos que ele estava cumprindo o serviço comunitário, ele já cumpriu 1 ano, então falta 1 ano para ele terminar a pena restritiva de direitos. Então, esse 1 ano que ele já cumpriu vai ser descontado do tempo que ele vai ficar já preso pela nova condenação. Então, se ele foi condenado, na nova condenação, ele foi condenado a 6, mas ele já cumpriu 1 ano, então ele só tem que cumprir mais 1 ano do tempo que restava. Acho que no exemplo do slide está mais claro do que eu falando. Ó. Se o condenado já havia cumprido 10 meses de prestação de serviços à comunidade e referente à sentença que determinava 1 ano e 2 meses, então se o cara foi condenado a 1 ano e 2 meses de serviços comunitários, mas ele já cumpriu 10 meses, 1 ano e 2 meses dá 14 meses. Dá 14 meses. Tá errado no slide. Se ele foi condenado a 14 meses de serviços comunitários e ele já cumpriu 10 meses, então restam só 4 meses para ele terminar de cumprir. Se houver a reconversão, então ele vai ficar preso só pelos 4 meses que restam. Se, no entanto, restavam apenas 15 dias de prestação e houver a revogação, o acusado tem que permanecer preso por 30 dias. Por quê? Quando ocorre a reconversão em pena privativa de liberdade, a pessoa tem que ficar pelo menos 30 dias na prisão. Então, se faltava 15 dias para a pessoa terminar de cumprir a pena restritiva de direitos e ocorreu a reconversão, ela foi recolhida para um presídio, aí ela vai ter que ficar presa por pelo menos 30 dias. Ela vai ficar presa por 30 dias, porque esse é o mínimo em caso de reconversão. Mínimo é 30 dias. Então, acho que ficou claro. Se a pessoa foi condenada lá no montante final da sentença a 14 meses de restrição de direitos, ela cumpriu já 10, aí ocorreu a reconversão, ela só vai ficar presa por mais 4 meses. Certo? Então é isso. No exemplo que eu tinha construído, a pessoa estava presa estava cumprindo ali os serviços comunitários, condenada a 2 anos. Já tinha cumprido 1, aí sobreveio uma nova condenação. Nessa nova condenação, o que vai acontecer? Como a pessoa já cumpriu 2 anos, dos 2 anos que ela estava condenada à restrição de direitos, ela já cumpriu 1, então falta só mais 1. Então, na prisão, ela só vai cumprir esse ano restante e depois o tempo da nova condenação. Ela não vai cumprir os 2 anos da pena restritiva de direitos na prisão. Ela vai cumprir o 1 ano que restava. E depois o tempo da nova condenação. Certo. Seguindo. Agora, a pena de multa. A pena de multa é a obrigação de entregar um certo valor ao fundo penitenciário. Portanto, ela se trata de uma sanção de caráter patrimonial. O que é o fundo penitenciário? O fundo penitenciário é a organização que cuida do sistema penitenciário de cada estado. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem a SAP, tem o SAP, Sistema de Administração Penitenciária. Então, cada estado rege os seus presídios não de forma independente, mas assim, cada estado tem um fundo para poder tomar conta dos seus estabelecimentos prisionais. Tem os presídios federais, que daí são geridos pela União, mas também cada estado tem os seus próprios, e daí o fundo penitenciário o dinheiro do fundo penitenciário vai ser revertido para a manutenção desses presídios. Para a manutenção dos presídios, para a contratação de mais funcionários, abertura de concurso, enfim, para oferecer recursos que possam tornar esse espaço mais digno, vamos dizer assim. Não que isso efetivamente aconteça na realidade, mas em tese deveria. O dinheiro do fundo penitenciário é para manutenção do espaço prisional. Contratação de funcionários, manutenção mesmo dos prédios, enfim. Beleza. A pena de multa, então, reverte-se ao fundo penitenciário. Sanção de caráter patrimonial. Vejam que nas penas restritivas de direitos também existe a prestação pecuniária. Aqui, ó.
Cadê? Prestação pecuniária. E a perda de bens e valores. Só que aqui é prestação pecuniária e perda de bens e valores no sentido de restringir o acesso da pessoa aos próprios bens. Acredito que muitos já tenham ouvido falar em bloqueio de bens, quando um milionário é preso, por exemplo. Bloqueio de bens, enfim. Por quê? Isso vai impedir temporário ou permanentemente o acesso daquela pessoa aos bens que ela tem. Agora, eu se não me engano, a prestação pecuniária, ela é revertida em indenização para a vítima ou para a sua família. Eu tenho que confirmar essa informação na leitura da doutrina. Aqui na minha anotação eu esqueci de colocar qual delas, mas uma dessas duas, é revertida em indenização. A outra é revertida também para manutenção em geral dos presídios e tudo. Mas ambas têm esse caráter de restrição de direitos, restringir o acesso do preso temporário ou permanentemente aos seus bens. Já a pena de multa, ela é uma espécie independente de pena, em que todo o dinheiro recolhido vai todo para o fundo penitenciário. A condenação à pena de multa se divide em duas frentes também. O número de dias multa e o valor de cada dia multa. Sendo que, eu até coloquei em vermelho aqui no cantinho do slide para destacar. Os dias multa podem ser de 10 a 360 dias. Então, a pessoa que for condenada à pena de multa vai ser condenada a, no mínimo, 10 dias e a, no máximo, 360 dias. E em 10 dias multa, cada dia multa vai ter um valor. Esse valor do dia multa vai ser de 1/30 até 5 vezes o valor do salário mínimo. Então, o valor do salário mínimo hoje é 1.518. Deixa eu fazer uma continha aqui rapidinho. 1.518 dividido em 30. 1/30 a 5 vezes o salário mínimo. A pessoa que for condenada, por exemplo, a 10 dias multa, 10 dias multa pagando em cada dia 1/30 do salário mínimo, que dá R$ 50,06, essa pessoa, no total desses 10 dias multa, vai pagar R$ 506. Entenderam a lógica? Então, cada dia multa vai ser definido primeiro o montante dos dias, e depois, para cada dia, para o conjunto dos dias, eu vou definir quanto a pessoa tem que pagar por dia, que pode variar de 1/30 a 5 vezes o valor do salário mínimo. O valor do dia multa é fixado com base na situação socioeconômica do réu, ponto. É o único critério que é levado em consideração, porque não adianta também condenar uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês a pagar 5 vezes o salário mínimo por 300 dias no ano. Não tem lógica, é uma condenação que não tem como ser cumprida, porque essa pessoa não tem fundos para arcar com o valor desses dias multa. Então, é muito levado em conta a situação socioeconômica do réu aqui para definir o quanto ele vai ter que pagar em cada dia. E essa situação socioeconômica daí é comprovada por meio de documentos apresentados pela defesa, carteira de trabalho, né, anotação na carteira de trabalho demonstrando quanto a pessoa ganha, se a pessoa é autônoma, comprovação dessa atividade autônoma, se está desempregado, comprovação disso, enfim, documentos que comprovem que trabalhando essa pessoa não tem muita condição financeira, ou mesmo que ela não está trabalhando e ela não tem de onde tirar esse dinheiro para pagar. Já para fixar o número dos dias multa, daí tem 3 posições, 3 correntes doutrinárias. Já adianto que a utilização do critério trifásico é a que efetivamente é utilizada na prática, mas existem outras 2 correntes que dizem que tem que considerar apenas o quadro socioeconômico do réu, porque se o réu não tem muita condição financeira, se ele é hipossuficiente, ele não pode ser condenado a muito tempo pagando multa, porque ele não vai ter como arcar com isso. Essa é a lógica dessa corrente. E tem a corrente que diz que deve se levar em conta apenas as circunstâncias judiciais, apenas a primeira fase do critério trifásico, né? Personalidade, motivo, personalidade, circunstâncias. Personalidade, circunstâncias. Enfim, eu tava tentando lembrar, mas de cabeça não. São muitas, mas os primeiros aspectos que são levados em conta no critério trifásico, que são as circunstâncias judiciais. Então, a pena de multa é isso. Eu tenho
a fixação de por quantos dias a pessoa vai ter que pagar e quanto ela vai ter que pagar por dia. O número de dias, sempre, no mínimo 10, no máximo 360. Então, percebam que o número de dias multa ele nunca supera 1 ano, né, numa condenação. Se houver acumulação, né, se a pessoa for condenada por vezes a penas de multa, daí, obviamente, esse montante pode superar 1 ano, mas numa condenação, o mínimo é 10 dias, o máximo sempre 360. E o valor de cada dia multa de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo. Todo o valor obtido é revertido ao fundo penitenciário, que é o fundo do qual são retirados os recursos para a manutenção do sistema prisional, né, para reformas, reparos, por exemplo, contratação de mais funcionários, né, de agentes penitenciários, de psicólogos, de professores, de pessoas que trabalham no sistema prisional em geral, e para manutenção mesmo da vida de quem está nesse sistema. Tenho dois aspectos principais da pena de multa, a fixação do número de dias e o valor de cada dia multa, sendo que o valor do dia multa é fixado com base exclusivamente na situação socioeconômica do réu, e faz total sentido, porque condenar um réu muito pobre, que é assim, hipossuficiente ao extremo, a pagar 300 dias, por 300 dias, 2 vezes o salário mínimo. Não tem como. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, 2 no máximo, ela não tem como marcar com isso. Pagar o dobro do salário mínimo por 300 dias, por quase 1 ano. E o contrário também vale. Uma pessoa muito rica, né, um bilionário que seja, ser condenado a pagar por 10 dias 1/3 do salário mínimo, 1/30 do salário mínimo, isso não faz o menor sentido. A pessoa com todo o poder pecuniário do mundo e não é condenada a uma pena que corresponda à sua situação financeira. Então, faz total sentido que o critério para fixar esse valor seja apenas o critério socioeconômico. Já o número de dias multa, para aplicar o número de dias multa, 3 posições. A corrente que considera só o quadro socioeconômico do réu, tem correntes que consideram o critério trifásico, e essa corrente é utilizada na prática. A mesma lógica para aplicar uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos ou aplicar para pena de multa. Circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. E, por fim, tem uma corrente que considera apenas as circunstâncias judiciais, mas a utilizada na prática é a do critério trifásico. A monitoria de hoje é curtinha, é basicamente isso, porque foram os 2 pontos que a Luzia, a professora, abordou no pós-prova. Então, não tem muito o que aprofundar hoje. Foi apenas uma revisão do que já foi visto em sala de aula. Assim como todas as monitorias, a última foi maior por conta de ser pré-prova, daí eu fiz uma revisão zona geral de todo o conteúdo, aí deu mais de 1 hora. Mas a de hoje eram só esses 2 tópicos que eu gostaria de tratar. Depois a gravação vai ser disponibilizada para vocês no grupo da monitoria. E, como eu sempre recomendo, as 2 referências que eu utilizo para fundamentar as aulas e para eu estudar também são o livro de Direito Penal Esquematizado do André Stefan com o Vitor Eduardo Rios Gonçalves e o curso de Direito Penal, parte geral. No caso de vocês, é a parte geral, primeiro ano. Eu uso parte especial por já estar no segundo, eu vejo os crimes em espécie, mas ambos são excelentes, do Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Ele é promotor de justiça, ele é muito didático, eu gosto demais do livro dele, então eu sempre recomendo. Tem outros autores bons também, o Fernando Capês, enfim. É que eu comecei a estudar pelo esquematizado, encontrei o curso de Direito Penal do Vitor, gostei e continuei estudando por ele, então vou continuar. Então, essas são as 2 referências, façam leitura complementar. A monitoria é uma maneira apenas de revisar o que já foi dado em sala de aula. E mesmo que a Luzia dá em sala de aula, também não é o mais profundo, né? O conteúdo aprofundado. O aprofundamento vem da leitura, vem do estudo frequente, porque a aula dá um panorama geral. A monitoria vem e resume isso, para ficar mais didático, para estudar para a prova, enfim. Mas recomendo sempre a leitura, e essas são minhas 2 recomendações. Agradeço pela atenção, a gravação vai ser disponibilizada, como eu já comentei, e até a próxima. E se ficar alguma dúvida, podem entrar em contato comigo